Já está em vigor a lei que tributa a aposta esportiva online. Modalidade que vem crescendo no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Até o governo federal, que precisa aumentar a receita para fechar todo ano dentro da meta fiscal, queria um pedaço do faturamento das empresas via tributos. O projeto passou pelo Congresso Nacional e foi sancionado pelo presidente Lula. Pelo texto, as empresas poderão ficar com 88% do faturamento bruto para o custeio da atividade. Sobre o produto da arrecadação, 2% destinados à contribuição para a Seguridade Social, os 10% restantes divididos entre áreas como educação, saúde, turismo, segurança pública e esporte. Quais são os direitos dos consumidores que sentirem que estão sendo lesados diante disso? Eu converso com o advogado especialista em direito digital, Rafael Chaia, ao vivo aqui com a gente, para tirar algumas dessas dúvidas, né? Diante dessas apostas online, a chance de perder é muito maior do que a chance de ganhar. Como é que fica essa relação de consumo em relação a essa novidade? Chaia, bom dia para você. Bom dia a todos. Bem, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a gente tem que lembrar que o lucro dessas casas de aposta vem exatamente da derrota dos apostadores. E como a gente está falando de apostas eletrônicas, é muito fácil você trabalhar, por exemplo, o algoritmo, a programação dessa plataforma para que você perca. Então, assim, é muito comum que o usuário ele seja levado a se empolgar no início com algumas pequenas vitórias, mas com o passar do tempo as derrotas se tornem mais constantes. Por isso é preciso atenção a esses sites de aposta eletrônica. E aí, Chaia, diante disso, qual a principal orientação para as pessoas que, de alguma forma, já estão, assim, de olho nisso, né? É algo que cresce no mundo todo. Então, esse é um mercado que só aqui no Brasil, para você ter uma noção, agora em 2023 cresceu 135%. A gente mandou cerca de 33 bilhões de reais para o exterior no ano de 2023. Para a gente poder ficar atento a isso, a gente vai ter que esperar algumas coisas da lei entrarem em vigor. Por exemplo, ela fala sobre a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai ser responsável pela fiscalização. Enquanto a gente não tiver essa secretaria e não conhecer as competências dessa secretaria exatamente, a gente não vai poder dizer quem vai ser ao certo o órgão fiscalizador, quais vão ser as atribuições desse órgão e com quem você deve falar caso você perceba uma manipulação de resultados. Então, a gente recomenda aí uma certa cautela nesse início até que tudo esteja estruturado. Pois é, apesar de toda essa definição em relação aos tributos, ainda não tem essa definição em relação à fiscalização, né? Nenhuma. Então a gente tem que ter cuidado. Por enquanto, vão ser questões que vão ser tratadas na esfera do consumidor. Provavelmente a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, vai desempenhar um papel importante nessa primeira etapa. Mas uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda, nos moldes da Senacom, deve ser anunciada nos próximos meses. E é sempre importante ressaltar o risco que existe diante de apostas online, em que a pessoa muitas vezes não vê ali o quanto já está envolvida financeiramente com aquilo. Há risco à saúde, há risco financeiro envolvido em todo esse processo. Sim, com certeza. Ainda mais porque a gente está falando de apostas eletrônicas. Qualquer coisa relacionada ao ambiente digital sempre vai trabalhar o algoritmo de forma a tentar manipular o usuário a permanecer engajado na plataforma e investir, ou aqui no caso, apostar cada vez mais. Então, por isso a gente fala para tomar cuidado, porque no começo o algoritmo pode ser extremamente favorável e fazer você ter algumas vitórias de alguns valores pequenos. Mas quanto mais vitórias, esse algoritmo vai estar sendo programado para que você passe a perder dali para frente. Porque também a casa de aposta quer ter o lucro dela, e o lucro dela vem com a sua derrota.
Tudo ainda na fase de regulamentações e tem muito debate pela frente, né, Chaya? Se tratando de algo online, merece toda essa atenção, inclusive de pessoas que não estão, muitas vezes, estão adaptadas a essas ferramentas da internet. É aí que o cuidado precisa ser ainda maior, até por parte de toda a família, de todos que estão ao redor. Pais irresponsáveis principalmente. A gente tem que tomar cuidado. Mais do que nunca, os pais irresponsáveis precisam estar acompanhando o que de repente filhos menores e adolescentes estão fazendo na internet. Porque as propagandas desses sites de aposta já são facilmente encontradas em redes sociais muito populares. E essa talvez tenha sido uma omissão meio notável dessa regulamentação, porque ela regulamentou a questão da tributação dos ganhos envolvendo apostas eletrônicas, mas muito pouco ou quase nada falou quanto à regulação da propaganda dessas apostas, que continua sendo apresentada de forma ostensiva em muitas redes sociais. Muito obrigada pelas informações, Chaya, que é professor também na área digital, então traz todos esses detalhes aqui para a gente, assunto que vamos acompanhar por aqui. Ótimo dia para você. Para vocês também, gente. Bom dia.